De volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos agora conversar com Erivan Borges, presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Estamos aqui no auditório do Conselho para conversar com o seu presidente, que assumiu há pouco tempo, para saber as novidades de sua atuação programada para 2020 e 2021. Seja bem-vindo, Erivan, ao nosso Boa Tarde Cidadão. Obrigado, Robson. Obrigado ao programa. Obrigado a todos que nos assistem. Estamos aqui à disposição do profissional da contabilidade, da sociedade, para eventualmente tirar alguma dúvida sobre o que a gente pretende fazer nesses 2 anos aí de gestão. Muito bem. E eu inicio a nossa entrevista falando sobre o que é esse conselho, qual é a função, a importância, a missão do Conselho Regional de Contabilidade. Pois não, o Conselho Regional de Contabilidade faz parte do sistema CFC-CR6, uma autarquia federal que tem a prerrogativa de fiscalizar o exercício da profissão. O CFC é o Conselho Federal de Contabilidade, né? Nosso órgão máximo que tem essa prerrogativa em nível federal, e aí ele congrega todo o sistema que a gente se refere do Brasil. Fiscalizar o exercício da profissão, portanto, proteger a sociedade do não profissional, do mal profissional e, logicamente, prestar o melhor serviço para que o país ele tenha, de fato, um bom profissional da contabilidade. Muito bem. Você teria de memória dados sobre a quantidade de contadores que existe no Brasil, no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal? Pois bem, no Brasil nós somos mais de 500 mil. Aqui, é meio milhão de contadores no Brasil inteiro. Meio milhão de profissionais da contabilidade. Só para esclarecer, aquele que eventualmente não é profissional, nós temos 2 categorias profissionais. Os graduados, aqueles que fizeram uma faculdade formado, e os níveis, os técnicos, que aí é o ensino técnico médio, né? Hoje um número bem menor do que os bacharéis, e aí esse conjunto de profissionais, hoje a grande maioria profissionais graduados, no Brasil ao todo algo em torno de mais de 500 mil. Aqui nós temos mais de 13 mil registros, mas alguns baixados não estão exercendo a função, as suas funções, e efetivamente ativos. Hoje nós temos um contingente de mais ou menos 6.400 profissionais aqui no estado. Rio Grande do Norte em torno de 6.400 ativos, né? Mais de 13 mil registros, aí você considera do primeiro até o 13 mil, né? Por exemplo, mas assim, efetivamente agindo e atuando hoje, algo em torno de 6.400. Muito bem. E quais são as atividades que são desenvolvidas atualmente pelo Conselho Regional de Contabilidade, né? Que tipo de serviços se presta, seja à comunidade em geral, à sociedade, aos cidadãos, como também aos contadores e técnicos em contabilidade? A função principal do CRC é a fiscalização. Como é que isso funciona? Nós temos um departamento, uma vice-presidência encarregada pela fiscalização. Profissionais que atuam nas empresas, nos escritórios ou de forma individual, como a gente bem coloca, eles são periodicamente chamados a apresentarem informações sobre a regularidade de suas funções. Não só isso, existem, como existem em outras profissões, pessoas não habilitadas que se apresentam como profissionais da contabilidade, e isso é um mal para a classe e para a sociedade. O Conselho, então, atua também nessa vertente, chamada fiscalização de leigos. Nós também atuamos em prefeituras e empresas, no seio das empresas. O efeito disso é a proteção, não corporativista da classe, mas da sociedade. Então, por exemplo, se alguém vai contratar um contador, ele acha que é contador, mas está um pouco em dúvida, não tem tanta certeza. A recomendação é que procure o Conselho Regional de Contabilidade. Exatamente. Existe algum número de telefone ou vem direto até a sede? O site do CRC tem uma consulta pública, você vai lá e pode procurar. Se você não conseguir esse acesso, você pode diretamente vir aqui à sede, por exemplo, fazer uma denúncia ou pedir informações sobre determinado profissional. Não há nenhum problema. Nós vamos, logicamente, protegê-lo, proteger o bom profissional e proteger o contribuinte que eventualmente tem essa dúvida. Portanto, a consulta pública, sim. Hoje, mais assim, de perto, via site. Muito bem. Estamos conversando no Boa Tarde Cidadão de hoje, na Band Natal, com o novo presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte. Está aqui conosco o Erivan Borges e estamos falando direto
do Conselho Regional de Contabilidade. E um outro assunto que a gente pode conversar com o nosso telespectador é a respeito das metas dessa gestão que se inicia. O que é que vocês pretendem desenvolver, o que é que vocês pretendem realizar? Ok, Robson. Só complementando em relação à fala anterior, além da fiscalização, nós temos um programa intensivo de desenvolvimento profissional. Cursos, capacitações, de forma a permitir o profissional da contabilidade que ele acompanhe a onda do conhecimento tributário, previdenciário, contábil, enfim, todas as áreas que são inerentes à contabilidade e aí exigem do profissional um conhecimento. Esse agora, respondendo a sua pergunta, é uma bandeira forte da nossa gestão, que é o desenvolvimento profissional, atrelado à valorização do profissional e o resgate da identidade da nossa classe. Porque nós mesmos temos que entender que essa capacitação, essa valorização, a habilitação do profissional, ela é necessária para que a sociedade, empresários e governos reconheçam o valor da nossa profissão. Então nós temos bandeiras voltadas à educação profissional, a uma fiscalização preventiva, de modo a permitir ao nosso colega que ele se autorregularize em alguma eventualidade, que ele não esteja cumprindo algum requisito legal. Nós temos ideias macro, como a proposição para o Conselho Federal de Contabilidade de uma universidade corporativa para o sistema. Nós temos aqui a ideia de implantar um programa Replique Contábil, o que significa trazer um profissional ou qualquer pessoa que queira repassar conhecimento, o Conselho vai tê-lo como parceiro, e aí qual é a moeda de troca? Uma vez absorvendo o conhecimento que o sistema lhe permita, ele dissemine isso dentro do Estado e para quem tem interesse na profissão. Além disso, temos muitos outros programas. Atualmente, nós estamos preocupados aqui com os protocolos administrativos e financeiros do CRC, recebemos a gestão, estamos pedindo a todos os setores uma posição de como é que está, para poder integrar esses relatórios e apresentar à comunidade contábil, porque não à sociedade, como o Conselho está. Isso também é um projeto, porque é a ideia da nossa gestão criar o relatório integrado de gestão já em 2020, a partir ainda do primeiro trimestre, e periodicamente publicar isso no nosso site. Aliás, essa é uma bandeira importante da nossa gestão, que é a total transparência. Sem dúvida, né? O primeiro exemplo deve vir justamente dos contadores, né? Exatamente. E, por exemplo, o que é que você poderia falar como meta principal da sua gestão à frente do Conselho Regional de Contabilidade? Veja só, eu tenho dito que nós precisamos resgatar a identidade. O que é que está acontecendo? O próprio Estado, através do governo central, o governo federal, ele insinuou a desregulamentação de algumas profissões. Que já corre um risco, né? Isso, porque exatamente. com as novas tecnologias, né, o risco até de prejuízo e até de acabar com a própria profissão do contador. Nós vemos isso como uma oportunidade. As tecnologias a gente pode falar no segundo momento. Mas em relação à pergunta, o que é que ocorre? E isso tem provocado, às vezes, um sentimento, não vou precisar fazer meu registro porque a classe é pagar anuidade, não dá nada, etc. Mas, enfim, a gente está tentando reverter essa situação, aumentar esse contingente de profissionais para repassar a ideia de proteção, mas a proteção à sociedade, ao cidadão. Porque nenhuma empresa, acredito, nenhuma empresa pode sobreviver sem o profissional da contabilidade. Ele é o tradutor do complexo sistema tributário, previdenciário, enfim, organizacional, empresarial que existe no Brasil. Isso é importante porque diariamente nós temos uma grande quantidade de leis, de resoluções, de decisões que interferem sobre a contabilidade das empresas, das pessoas jurídicas e das pessoas físicas também. Isso. E sem o acompanhamento de um profissional da contabilidade, a empresa e as pessoas físicas correm sérios riscos de mais na frente ter que pagar multas absurdas de valores porque não cuidou quando deveria ter cuidado da organização da sua contabilidade. Exatamente. É um quê aí, nas palavras do filósofo, vai ser vítima e cúmplice da sua própria situação. Seja cúmplice do sucesso profissional da contabilidade, ele pode levá-lo a não errar, porque é o papel dele, estudar e facilitar esse entendimento. E que providências estão sendo tomadas contra essa perspectiva do governo federal de querer liberar a necessidade da exigência de diploma e de regulamentação da profissão tão importante que é a profissão do contador? Bem, como eu te falei, nós somos vinculados a um sistema, o Conselho Federal de Contabilidade é que faz
essa ponte. Há um trabalho articulado. Isso, há um trabalho articulado, não só nesse aspecto, mas como reforma tributária, previdenciária, e há uma ação direta do CFC em cima, lá em Brasília. Há algum próximo passo já previsto nesse sentido? Não, eu estou indo agora para Brasília 18 e 19, para o seminário de integração dos presidentes, e certamente terei mais informações sobre esse assunto para repassar à nossa sociedade e à nossa classe. Perfeito. E que outras informações você poderia compartilhar com o nosso telespectador a respeito da atuação, daquilo que vocês pretendem realizar à frente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte? Nós estamos propondo a unificação de uma agenda, por exemplo, com as outras entidades representativas. Às vezes acontece do Conselho Regional de Contabilidade propor uma ação educativa ou de orientação. Por exemplo, agora nós vamos ter o imposto de renda, pessoa física. Aí o SESCOM, que é Sindicato das Empresas, Sindicato dos Profissionais, Conselho Regional de Contabilidade, Academia e outras entidades acabam tomando iniciativas isoladas, e nós estamos tentando congregar isso. Unir forças. Exatamente. Além disso, parcerias pontuais com órgãos de controle e de percepção, de maneira a estar ali perto e se fazer presente. Profissional da contabilidade, o conhecimento contábil foi citado, nós teremos uma pessoa lá para saber, entender e prestar conta, né? Outros colegas, outras instituições vinculadas, eu posso citar aqui, por exemplo, a própria OAB, é muito presente nesse sentido, e a ideia da gente é que a gente crie essa presença na sociedade, o Conselho representando e unindo força com outras entidades. Isso é uma bandeira que esta semana a gente vai ter uma reunião agora, quinta-feira, para tentar melhorar e facilitar esse processo. Presidente, e na sua avaliação, quais são as formas de lidar com as redes e mídias sociais e também com as novas tecnologias para que isso facilite o trabalho dos contadores? Robson, a gente ouvimos muito aí nas palestras, eu também sou acadêmico, não sei se vocês acompanharam isso, a revolução digital veio para tomar o lugar do contador. Nós entendemos que não, isso é uma oportunidade, porque uma vez me foi perguntado, o profissional da contabilidade, ele é muito ou pouco demandado? Ele é muito demandado em questões paralelas, obrigações acessórias, declarações, etc., mas pouco demandado na essência do seu conhecimento contábil. A revolução digital, vai extrair do profissional aquilo que ele, de fato, tenha dado melhor para os contribuintes, para as empresas, que é o conhecimento da contabilidade em si, explicar e predizer cenários a partir de uma vida histórica da contabilidade. Presidente, e uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer, eu acredito que a expectativa de muita gente está nos acompanhando. De que maneira as novas tecnologias, e às vezes por outro lado também até redes e mídias sociais, isso pode facilitar, pode ajudar, colaborar com o trabalho desenvolvido pelos contadores ou atrapalhar, segundo alguns pregam até, que isso pode fazer com que se acabe a profissão, inclusive, de contador, né? Já que hoje os computadores acabam processando informação, fazendo tudo. Existe uma ala que prega isso, e nós somos exatamente da ala oposta, porque a revolução digital e toda a sistemática digital, ela veio para valorizar o conhecimento contábil. Hoje, o Sistema Público de Escrituração Digital do Governo Federal, dos estaduais e municipais, eles exigem uma celeridade de informes. Essa celeridade de informes precisa ser traduzida pelo contador e dar a ele a oportunidade de fato, revelar o seu verdadeiro valor, fazendo prospecções, orientando qual o melhor produto, qual é o que dá lucro, o que não dá lucro, ajudar no planejamento contábil tributário da empresa. Então o contador também tem isso na sua formação, não é só fazer a conta e passar números, não. Não, isso aí é um elemento fundamental da profissão. Nós dizemos as funções fundamentais: fazer escrituração, fazer demonstração contábil, preparar relatórios básicos e informes. Além disso, existem outras funções, como a auditoria, a perícia, a controladoria, a assessoria, a consultoria contábil, nessa visão orientar prospectiva. Onde é que ele pode ganhar dinheiro, orientar onde ele pode estar perdendo dinheiro na empresa e ele não percebeu. Exatamente. Vincular determinadas decisões ao que se espera da organização, ajudá-la a alcançar seus objetivos. Nesse momento o investimento vai virar X, Y, o retorno é assim, assado. Então, é essa conversa que você precisa ter com o profissional da contabilidade, que ele é a pessoa mais capacitada em função da sua formação para dar essa orientação.
Nós recebemos conhecimento jurídico, estatístico, matemático e contábil, essencialmente, para permitir a melhor decisão. Muito bem. Bom, quero agradecer a participação do Erivan Borges, novo presidente, empossado há pouco tempo, do Conselho Regional de Contabilidade. Seja sempre bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares e deixa Obrigado. Aí uma reflexão final junto ao povo de Natal do Rio Grande do Norte, sobretudo a sua palavra aos contadores e contadoras e também técnicos em contabilidade do nosso estado. Ok, Robson, obrigado pela oportunidade. Profissional da contabilidade, sociedade em geral, saiba que nós precisamos unir forças para melhorar o país. E isso começa na sua conversa com o seu contador. Profissional da contabilidade, valorize, nós somos necessários. Pessoas, empresas e governos precisam do nosso serviço e nós precisamos dos nossos clientes. Então, vamos nos capacitar, vamos nos orientar para poder prestar o melhor serviço. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença. Continue ligado com a programação da Band Rio Grande do Norte. Um grande abraço e até amanhã.